por nós, tá? Essa pregação é para a gente aprender e levar para os outros. A gente não pode apenas absorver conhecimento e deixar ele guardado na caixinha do nosso entendimento. É para a gente passar para as pessoas que estão precisando da nossa ajuda também, ok? É uma honra receber vocês aqui nessa tarde, então a gente vai falar de honra. Então a gente vai para mais uma pregação e a gente vai falar como honra também, não só num aspecto bíblico, mas também num aspecto de vida. Então, para a gente saber qual que é o cronograma que essa palavra tem, ela tem um peso muito forte no aspecto humano, no aspecto bíblico, e ela também tem um quadro muito importante na questão do seu contraste, a desonra, a desobediência. Ela causa problemas muito grandes para os seres humanos. Em função de um ato de desonra ao Senhor Deus é que nós estamos aqui, Adão e Eva no Éden. Foi um ato de desobediência, de desonra, não honraram o compromisso com Deus. Então, o que é o significado de honra? Basicamente, de acordo com o dicionário, é um substantivo feminino. Princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. O princípio da honra. Eu vou citar aqui para vocês em 3 linhas. A primeira honra é honra a Deus. Entregar a sua vida completamente. O que nós, como cristãos, Deus ele tem um detalhe que ele não vai permitir para você 99,99% de entrega. Não existe isso. A palavra de Deus diz sim, sim e não, não. Para Deus não existe meio termo. Inclusive no dia do arrebatamento, é um dos temas que a gente vai trabalhar ao longo dessa temporada no grupo de jovens ainda. Fala lá de várias parábolas que citam relacionadas à questão do princípio da honra diante de Deus. A parábola dos talentos, a gente pode citar, ele não vai requerer que você entregue apenas um talento que você foi lá e enterrou. Ele vai querer multiplicado. Cada um de nós tem uma chamada. Ele já está fazendo ali uma chamada de honra. Ele vai querer o quê? Que você multiplique. A uns é 5 talentos. Ele vai requerer mais 5. A outros é 2. Vai requerer mais 2. E aquele que não honrou com o Senhor, com o seu compromisso, vai arcar com as consequências. Vai ser condenado e vai ter uma condenação maior do que aquele que não conhecia a palavra ou não cumpriu a sua chamada. Então ele já cometeu um ato de desonra. A parábola das 10 virgens, inclusive a gente apresentou um teatro aqui no Dia das Mulheres que Vencem, que mostrava 5 lamparinas acesas, daquelas que estão honrando as suas vestes, honrando a palavra, honrando o óleo na sua vestimenta, e também aquelas que não honravam, que levam a vida de qualquer jeito. E a palavra de Deus diz que vai ser assim, no ato, no abrir e fechar de olhos. Aqueles que estão honrando, quem é santo se santifique mais ainda, mas aquele que não é, que fique mais sujo, que pratique aquilo que quiser, ele vai ter problemas. E a obediência, o bom testemunho, o louvor, a adoração são qualidades que os cristãos têm que carregar. Você tem 2 questões que você tem um compromisso com Deus, que é você ter a honra direcionada a Ele com o seu testemunho. Quando você está sozinho no ambiente, não ver, não fazer, não tocar no que é pecaminoso, a habitação da sua mente. A mente é o maior combate. Inclusive tem um livro chamado O Campo de Batalha da Mente, de uma escritora famosa, só que eu não estou lembrando aqui agora o nome dela. Joyce Meyer. E esse livro ele é um best-seller que vendeu milhões. E esse livro, inclusive, mostra o maior combate na mente. Porque o diabo ele trabalha em 2 frentes. Ele trabalha na mente para depois atingir o coração. E qual que é o objetivo? Que a sua honra pela palavra de Deus caia por terra. Basicamente é esse. Qual que é o objetivo de Satanás enquanto vida para nós? Ele vai, logicamente que a gente está no tempo da graça, a gente coloca assim, o Senhor ainda vai ter um tempo para voltar, tem profecias para você cumprir, tudo bem. Só que acontece o seguinte, o objetivo de Satanás é querer te emendar, porque ele vai precisar de você no inferno. Ele vai se alimentar da tua alma. Isso inclusive o próprio missionário prega. É bem forte ouvir isso, porque ele quer te enredar para te levar para o inferno, basicamente pelo ato de desonra. Então, quando você pensa assim, mas eu não vou no culto hoje, mas eu não vou, me meter com o Senhor Deus, você tem que ter muito cuidado, porque a gente vive tempos perigosos e cada pedaço, cada etapa na construção do teu testemunho
vai te edificar para você ter menos probabilidade de perder a tua salvação. Porque a gente tem que ser sincero com nós mesmos. Ninguém está garantido de nada. Nem eu, nem o missionário. A gente sabe que a gente tem uma propensão maior a buscar a salvação. Só que, no último tempo, aquele que honrou mais a palavra, Senhor vai guardar. Tenha certeza disso. Mas não vai brincar com a sua palavra, porque você vai ter problema no último momento. Deus sabe quem são os fiéis e os infiéis. E Ele vai pegar as duas filas. De um lado, os infiéis, e na direita, o fiel. E vai saber qual de cada um. E tem uma das didáticas mais fortes. Pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai, esposo, marido. E cada um vai responder diante de si. Então, quando você pensa, eu não vou lá na casa de Deus, eu não vou lá participar de um grupo de jovens, enfim, qualquer coisa relacionada à palavra, não é a tua mãe que tu está deixando de lado, não é aquele evento, é a própria palavra de Deus. Colocamos nós no outro lado do planeta, a janela chamada 1040, um local no mundo onde não chega a palavra de Deus. Pessoas que dariam tudo para ter só um pedaço de versículo, eles se encontram nas cavernas lá dentro para conseguir simplesmente pegar e conseguirem falar da palavra. Se eles estiverem com uma Bíblia andando no meio da rua, são mortos e crucificados. Alguns casos são tão sérios que eles são crucificados de cabeça para baixo. Inclusive agora nesse estado mais recente, o Estado Islâmico pegava pessoas e cristãos em gaiolas e abaixava a água no meio de lagoas. Muito forte. Isso é real, isso é agora, isso é tempo presente. Eles estão lá sendo degolados, eles são amarrados, eles são colocados assim numa praia e lá eles são degolados um a um. Por causa que eles estão quebrando a honra da palavra deles. Porque eles são islâmicos. Mas se eles forem pegos com a palavra de Deus, que é sobre a palavra de Deus, sobre a honra de Cristo, eles vão pagar com a vida. Então é algo muito forte mesmo. Que a palavra de honra ela é muito profunda na vida do ser humano. Honre a Deus de todo o coração e não ser somente de aparências. Mateus 15:8. Aí que tá, não adianta você pensar que você vai enganar a Deus, você pode enganar os teus pais, você pode enganar quem você quiser. Mas o Deus vivo conhece o seu coração. Tem aquela palavra que fala que, se não me engano em Samuel, eu não tenho aqui separada para vocês, que era para escolher o substituto do rei em Jerusalém, e lá tinha um dos irmãos de Davi, e ele disse assim, mas esse aqui é alto, é bonito e tal, mas eu rejeito, mas eu escolho segundo o seu coração. Então ele rejeitou, beleza, não adianta você ter um rosto bonito e tal, não quer dizer nada, porque é como o pastor Marido pregou ontem, sepulcro caiado é o que está dentro de vocês. E é isso que conta. Deus vai enxergar lá o coração. E é tão perfeito o entendimento de Deus que Ele sabe que você tem a intenção de passar a perna nele ou na palavra dele, Ele já sabe. Então não adianta. Deus não tem, Ele não se deixa escarnecer. Jamais você vai conseguir enganar a palavra de Deus. E no dia do juízo vai ser um julgamento muito justo. Aquele que vai ser condenado vai saber por que vai ser condenado. E não tem o desculpinhas. Até você pergunta, mas como fica o caso daqueles que não conhecem a palavra? Como é que fica o caso daqueles que não tiveram acesso? Vão ter casos, de fato, da palavra que não vão ter acesso à palavra. Tribos que estão isoladas no mundo, pessoas que não vão conhecer, elas vão ser julgadas por duas situações. Elas vão ser julgadas pela sua consciência, porque Deus colocou sobre nós a consciência do que é certo e errado, e pelo coração, porque o coração condena se a tua atitude é sábia ou é errônea. Então não tem como você se enganar. Deus já implantou e imprimiu nas digitais da nossa alma essas questões. Honra a Deus com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então aqui começa agora uma das questões que é propósito de honra. Honra a palavra, como a palavra honra ela é ampla. Honrar a palavra de Deus com relação à tua fidelidade com Deus. Alguns testemunhos do show da fé, às vezes a gente pega e fica assim, né, dizendo que é um ato de loucura, de honra à palavra. Um dos testemunhos mais fortes que eu vi assim, de uma mulher que foi direcionada por Deus no testemunho do show da fé, ela tinha 38 mil reais no banco. E daí o Senhor colocou no coração dela, me dê esses 38 mil reais. E ela disse assim, mas Senhor, são 38 mil reais, é o único dinheiro que eu tenho. Que ela tinha juntado anos trabalhando num banco lá. E ela pegou, nem pastor nem ninguém, foi lá e simplesmente pegou os 38 mil, chegou na casa do Senhor e entregou na oferta, honrando um compromisso. Será que Deus vai honrar ela?
né? Essa é a didática. Tu faz um ato como o de Abraão e o filho Isaac. Ele foi comissionado a ser colocado lá no altar para ver a honra pela palavra, a fidelidade, né? E ele disse, pare, porque apareceu um anjo e paralisou. Essa mulher dos 38 mil reais, o Senhor viu. É uma questão de fé espiritual. 2 anos depois, ela estava com 2 salões de beleza, 3 casas alugadas, 2 carros novos. Ela era empregada, virou funcionária e saiu do banco. Deus multiplicou, ela foi para 200, 300 mil reais que ela conseguiu. Apenas 2 anos. Então, olha a honra e o compromisso que Deus gerou para com a vida dela. Então, é algo muito profundo. Honra a Deus com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e herdarão de vinhos os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Um caso mais conhecido e o primeiro que apareceu na Bíblia com relação à honra foi Abel e Caim. Abel e Caim já tiveram um primeiro impasse. Deus pediu a melhor oferta e aconteceu de cada um dos dois preparar a sua oferta de acordo com a palavra, para honrar o compromisso com Deus. Só que Abel preparou a boa porção, Deus se agradou da oferta dele, e o irmão invejoso já foi comissionado para um problema, desonrou, e ainda ele teve um outro problema, ele de inveja matou até o próprio irmão. Então aconteceram 2 problemas numa só pegada: honra a palavra e desonra de uma maneira generalizada. Então já tinha um problema de Eva e Adão lá no paraíso, e depois entre irmãos, honra e desonra. Então olha só o peso que isso veio por toda a história da humanidade até os dias de hoje. E a palavra de honra, inclusive, vai ser muito forte no final dos tempos, porque a questão de honrar, terá salvação depois do arrebatamento? Vai ter salvação depois do arrebatamento, sim. Só que a pessoa ela vai ter que honrar a sua palavra diante de Deus até a morte, porque você vai ter que ser torturado vivo, né, durante todo um processo até o final, para você não aceitar a marca da besta, porque se você for fraco você vai ter condenação. E é um tempo, é a geração que a gente está vivendo, é a geração breve do arrebatamento, e essa é a questão de honra à palavra de Deus. Então agora a gente vai trocar um pouco, a gente vai debater um pouco na questão de honra aos pais, tá? Então eu vou abrir para vocês aqui no livro de Êxodo 20, 12. Vamos ver o que fala lá no livro de Êxodo 20, 12, só para mim separar aqui para vocês. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa palavra ela tem um peso muito grande, porque você já vai ter 2 avaliações muito grandes quando você é novo, adiante de Deus e adiante dos teus pais. E ele tem uma promessa muito grande, que o Deus vai honrar os teus dias. Alguns casos de filhos ou de pessoas rebeldes que não cumprem a palavra, ou que conhecem a palavra e não querem cumprir, eles vão ter os seus dias encurtados. Isso é verídico. Alguns casos, Deus que tem a onisciência, a presciência do futuro, ele pode pegar e simplesmente querer encurtar a vida de uma pessoa, porque essa pessoa vai dar problemas. Ele sabe. Porque essa pessoa não vai honrar pai e mãe, essa pessoa não vai honrar a palavra, e toda, né, uma situação. Deus simplesmente diz assim, vou cortar uma pela raiz. Eu quero essa alma para mim, mas eu vou ceifar ela. Alguns casos, de repente, algum jovem lá com 17 anos, tem leucemia, é fiel ao Senhor, né? Só que daí a igreja intercede, não dá, a alma é ceifada e levada. Esses tempos atrás, agora mesmo na igreja batista em Chapecó, teve uma menina de, se não me engano, de leucemia ou de câncer, não sei certinho, aconteceu a mesma questão. Então a gente pergunta, mas Senhor, ela era muito nova, ele era muito novo e tal, e tal, e tal. Só que pode acontecer um detalhe que é o seguinte, essa pessoa não vai honrar. E Deus ama tanto aquela alma que ele quer pegar e cuidar dela aqui agora. E às vezes a desonra e a honra ela é tão maior, que aquela pessoa ela é tão rebelde, que ela vai gerar tantos frutos nocivos que vai arremessar para outras pessoas que estão ao redor na palavra, e vai fazer com que essas pessoas se percam. Ai daqueles por quem vier o escândalo. Então olha o peso que isso tem.
A tua fidelidade com Deus, a tua honra pela palavra pode fazer com que um amigo do teu amigo vai se converter um atrás do outro. Só o fato de você não querer pode perder um círculo de ramificação na palavra. Então, olha o impacto e a responsabilidade que você tem diante de Deus, diante da vida, diante dos tempos que a gente vive, porque às vezes aquele teu amigo, aquele teu vizinho, aquele teu conhecido, é isso aí. Só pelo fato de você não honrar, outras pessoas não vão ser honradas, e diante de Deus, no dia do juízo, ele vai fazer o quê? Ele vai requerer o sangue dos seus familiares e parentes e também daqueles que poderiam ter sido alcançados por você. Desonra. Então, a honra tem um peso muito grande. E se você obedecer, você só vai ser honrado, porque é um círculo que não tem fim, é um círculo infinito de bênçãos. Ele vai gerando e cada vez você vai ser mais honrado. Devemos honrar nossos pais, não somente pela posição do pai, mas honrar com atitudes. Ali, com relação aos pais, você, filho, não pode pegar e simplesmente falar da boca para fora. Ai, porque meu pai, porque minha mãe. Aí vira as costas, sabe? Daí tá lá falando com o amigo e tal. Que minha mãe é chata, que meu pai é chato, que meu pai não sei o quê, que meu pai não dá o que eu quero. Que tipo de atitude é essa? Que fruto que é esse? Deus não é bom. Não adianta você se enganar. E a gente sabe que a gente pode contar nos dedos e apontar para várias pessoas, amigos, conhecidos, só que são assim. Virou os pais as costas, simplesmente, começa a detonar. O maior exemplo de honra à vida dos pais é na idade velha deles. Olha o que muitos filhos fazem com os pais. Largam no asilo. Deixam lá, pai e mãe abandonados. E daí, assim, é uma rede de irmãos, às vezes 5, 6 irmãos, é muito comum. E os pais lá abandonados. Que se lasque. Quem é que foi que deu sustento, vida, educação, propôs tudo por uma vida? Aí lá no final, essa pessoa te trouxe para o mundo. Às vezes é muito pior, essa pessoa conhece a Deus e ela vem na igreja, né, e tal, e ela acha assim, né, que está lá buscando. E o pai e a mãe lá estão, se lascando. Isso é bastante comum. Então você tem que ter muito cuidado. É uma troca de mão de dupla. Primeiro os teus pais, eles vão honrar você, vão te criar, vão te dar estudo, te dar faculdade, para que depois, lá na velhice deles, na boa velhice deles, você cuide deles. Entendeu? Tá virando muito comum hoje nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a foto do filho, do pai e da mãe que estão lá, né, sentado no colo, com meses, às vezes um ano, né, o pai e o filho lá batendo uma foto. 20, 30 anos depois, o filho segurando o pai ou a mãe na mesma posição, sabe? É uma coisa bem bacana, faz uma troca, entendeu? Mostrando essa relação que nós temos que ter com nossos pais. E você não pode deixar que o teu coração seja inundado, porque às vezes o teu pai te repreende, porque o teu pai ou tua mãe não atende ao que você quer. Deus, ele usa, e ele sabe o que é melhor em cada momento. Então, melhor ainda é a família que é instruída na palavra. Uma família edificada na rocha é muito mais edificante. Honra às autoridades, seja chefe, líder, pastor, professor, governante. Aqui acontece uma das questões mais profundas sobre honra. Na Coreia do Norte, olha, a gente tem uma das mais problemáticas nações do mundo. A Coreia do Norte, ela não tem acesso à palavra, e acontece exatamente como eu falei. Quem botar os pés lá ou for visto com uma Bíblia na rua, é morto. E lá eles são obrigados a honrar lá o Kim Jong-un em praça pública. Eles têm que simplesmente pegar uma estátua, como acontece lá naquela passagem de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, e são obrigados a ter que adorar ele como um Deus. Eles têm que honrar por obrigação. Se não honrar, são presos, torturados e até mortos. Então, olha só, o país que nós vivemos, o Brasil, temos aqui hoje acesso a tudo que nós temos aqui, essa estrutura da palavra. Podemos chegar depois em casa, a gente tem a grade depois, a gente pode chegar lá, tem o Fala Amigo, tem o Show da Fé, tem a HIT, tudo ali para acessar a palavra, redes sociais, Facebook, YouTube, enfim. Lá eles não têm. Eles não têm internet, a internet é fechada. Eles só têm 4 canais de televisão que eles podem falar só sobre o governo, que fala só da vida do Kim Jong-un. Então é um problema generalizado. Tudo em função da palavra chamada de honra. Tem que honrar as autoridades.
lá Deus sabe de cada caso, essas pessoas não têm acesso. Infelizmente é um dos países mais fechados do mundo e é um dos maiores problemas que acontecem, batalha de honra. Eles, o Kim Jong-un não querem que eles conheçam a palavra. Ele até pode conhecer, mas ele não vai permitir, por honra ao nome dele. E é assim, a coisa é muito séria lá. Todos são canais de bênção para você. Então, como eu falei, conjunto de atitudes que vão trabalhar com a tua honra. São eles: submissão. A submissão, por exemplo, você vai ter em várias linhas. Você ter submissão ao teu chefe, ao teu líder, uma autoridade ao teu pai, à tua mãe, ao governante. Então, assim, a gente teria várias questões. Olha a complexidade da situação. Você vai ser apresentado para o Papa, mas você é cristão. Você está diante de uma autoridade. Você tem a tua fé. O que você faria diante do Papa? Você ia pegar e iria repugnar ele? Você não pode fazer isso. Ele é uma autoridade. Respeite ele. Você teria que ter muita sabedoria para trabalhar diante dele. Entendeu? Então é uma autoridade, não importa. É a autoridade máxima da Igreja Católica. Inclusive no final dos tempos vai ter duas autoridades: o anticristo, batalhando pela honra da fé dele, que ele vai propor, que é uma única religião mundial, e o Papa, que vai ser o Papa ou o falso profeta, que vai trabalhar na religião. Então são duas bestas que falam no livro do Apocalipse sobre a honra. O respeito. Esse é um outro problema nas escolas e na sociedade, que a gente sabe, o bullying, que é muito comum, né? A falta de respeito vai bater na parte da honra. Muitos jovens, até está acontecendo muito comum na atualidade, de se matar, de tirar a vida em função dessa situação. Falta de respeito. Então olha o problema que isso gera. Falta de honra. Um ser humano, ele tem que ser tratado de igual para igual sempre. Você nunca pode subestimar um porque ele tem às vezes um olho torto, porque ele é surdo, porque não importa. Diante de Deus todos somos iguais. Não importa status social, status financeiro, profissional, não importa. Respeito sempre. Olhe sempre com olhar de amor para as dificuldades do outro. Para as pessoas que não têm. Às vezes não adianta você assim, tem um 9 aqui que eu amo, mas aquele 10º lá. Claro que em alguns casos você tem que ter cuidado, você às vezes não vai ter afinidade. Porém, respeita aquela pessoa. Honra o teu nome. Deixa a honra pelo nome dela, porque você não tem problema com isso. Disposição em servir. A disposição em servir é a honra. É aquilo que a gente estava falando sobre a questão de cuidar dos pais. Não é só isso. Dê o seu lugar numa fila de um ônibus. Dê o seu lugar numa fila de um banco. Entendeu? Isso é uma questão de honra. Respeito. E isso vai fazer com que... eu acredito que tudo que você semear de bom vai voltar para você. Seja por causa da palavra de Deus, seja por uma força maior, entendeu? A força das próprias atitudes que você tem. Palavras e presenças de gratidão. A intercessão é algo que Deus se agrada muito. Quando Ele coloca no teu coração para você honrar ou interceder por alguém, Deus vai honrar a tua atitude. Então a honra por recompensa, ela existe. E essa questão de você entrar em um propósito, Deus vai sempre recompensar você. De fidelidade, que a gente já conhece a fidelidade em todos os aspectos, e também de lealdade. Deixa eu pegar aqui agora a terceira linha para a gente conferir a parte da honra. O direito, deixa eu só ver aqui, sinceridade e transparência. Até tem uma frase que eu anotei aqui, olha. A pessoa que honra é sábia, instruída e aprovada na humildade. Então, olha só, se a gente for pegar aqui, vocês sacarem a profundidade de uma só palavra. Ela envolve humildade, postura, sabedoria, inteligência, servir. Então, você como ser humano vai se moldar, honrar a palavra de Deus, honrar as leis. Então, tudo. Você já pensou se no mundo não tivesse ordem? Seria totalmente uma desordem. Então, a gente tem que ter sempre sabedoria em todos os nossos aspectos humanos para a gente ter honra do teu nome. Quem é que não gostaria de ter um nome honrado?
aquele cara, aquela moça é uma bênção. Por quê? Porque está impresso nas atitudes, está impresso na identidade daquela pessoa, a honra. Só que a honra, às vezes, ela tem um preço e não se constrói da noite para o dia. Por que determinadas situações, tipo num trabalho novo, você vai ter que honrar o teu compromisso com o teu chefe, honrar com as atividades, honrar com os clientes, honrar com data? Um exemplo, tu chega lá, caso do Roberto Justus, ele fez uma entrevista lá de trabalho para uma vaga de estagiário. E você já começa a ver a questão de honra com o compromisso com as pessoas que vão chegando ali no horário da entrevista, o horário marcado. E também a honra de acordo com o processo que vai ser ali, como você se veste, como você se comporta. Só que um dos candidatos não levou currículo. Olha só. Entendeu aonde que eu quero chegar? A falta de compromisso. Ele disse assim, olha, rapaz, você acha que isso aqui é uma piada? Isso aqui é uma entrevista de grande oportunidade para a tua carreira profissional. Por causa de um ato bobo, falta de honra consigo mesmo, uma honra pessoal e um compromisso, às vezes ele pode perder uma oportunidade que vai abrir um grande caminho para ele. Por isso que às vezes assim, pequenas coisas podem causar grandes prejuízos, entendeu? Por isso que a gente sempre tem que honrar as coisas mais básicas para a gente não ter problema com as coisas maiores. Por que um chefe vai te promover no trabalho? Porque você comissionou para ele honra ao trabalho, honra de conhecimento, e assim você vai. Por que José, um caso muito interessante, né? Ele fugiu lá da esposa do Salomão, né, e tal, e ficou 2 anos lá, preso, mas ele honrou a palavra, era tão forte na sua honra que ele prosperava na prisão. O rei foi lá, pediu para ele ver o significado dos sonhos, e é assim, ele honrou, ele chegou ao ponto de ser rei do Egito, 13 anos depois que seus irmãos o entregaram ele lá, né, como escravo para trabalhar, mas ele honrou a Deus e Deus honrou a ele. Então, foi muito interessante todo esse processo. A honra é um mandamento do Senhor, e os solteiros que aprenderem este princípio experimentarão a vida em abundância que Deus prometeu para seus filhos e ainda colocarão em prática em sua casa, no seu casamento, perante seu futuro cônjuge. Então, assim, você enquanto solteiro, você vai trabalhar aspectos da tua personalidade para lá no futuro, quando você encontrar a tua metade, você levar isso adiante. Porque é uma conexão de coisas. Você vai honrando a si, você vai honrando a Deus, as pessoas, você vai honrando as pessoas vão passar. Olha como é que é interessante. O espelho das pessoas à sua volta é reflexo das tuas próprias ações. Se você honra as pessoas à tua volta, elas vão honrar você. Esse é o gatilho da reciprocidade. A gente fala no marketing digital, gatilho da reciprocidade. Mas a gente também fala sobre a reciprocidade desde os aspectos humanos, quando eles estavam lá nas cavernas, se entendia que quando um entregava um pedaço de pão, o outro ia pegar um pedaço de pão dele e levava também lá para o outro. Reciprocidade. Entendeu? Aquilo que você fizer para os teus pais, para Deus, para a sociedade, para o mundo, vai voltar para você. Isso é fato. Pode fazer um teste. O reflexo da tua vida à volta é o reflexo das tuas atitudes. Se você sai chutando a tudo e a todos, todos vão fazer o mesmo com você. Por quê? É uma questão de honra. Entendeu? Então, basicamente, é todo esse procedimento. Eu vou lá agora em Apocalipse 5:13 para a gente já complementar e já começar a fazer o fechamento, tá, pessoal? Para não termos problemas ali com o nosso... E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há de dizer ao que está sentado sobre o trono do Cordeiro, que sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. Por que não terminar a pregação falando sobre a maior promessa de honra? Será que a maior parte dos cristãos se dá conta de que honrar todo esse compromisso, honrar todos os processos até ao final dos tempos, o que nós vamos herdar e para onde nós iremos? Nós vamos para um lugar que Deus
comissionou que a gente não viu, não ouviu, nem ouvidos ouviram aquilo que é preparado para aqueles que o amam. Nós não temos ciência. Viver já não é algo espetacular, viver já não é algo que tem um peso, a gente não gosta de viver. Às vezes a gente pensa assim, estou vivo, que bênção. Viver é algo maravilhoso, né? Agora imagine que nossa vida ela tem um prazo finito, e vai ter. E para onde que nós vamos depois? Nós vamos para o inferno ou para o céu? Não tem outro caminho. E quando a gente chegar no inferno, o negócio é tenso para quem não se salvar. Porque de lá não vai sair. Há vasos que foram preparados para a honra e outros para a desonra, segundo Daniel. Vasos, e olha só, tem uma palavra que desafia a terra, foi para o vejam só. Será que Deus criou de propósito vasos que são de desonra para a destruição? Não sei. Não posso julgar e também não quero julgar. Não quero discutir essa passagem diante de Deus. Mas já foi discutida lá que alguns vasos foram criados para a desonra e outros vasos foram criados para a honra. E cada vaso vai receber o seu galardão. O prêmio dos vencedores vai ser algo tão grande. Se viver já é bom, imagine você ter uma vida eterna, sem dor, sem lágrima, em corpo glorificado, e você vai por toda a eternidade desfrutar na Nova Jerusalém todo esse procedimento. Até alguma das questões mais básicas que muitos cristãos não conhecem, que esse momento que a gente vive agora é uma dispensação. Dispensação são pedaços de tempo. Essa dispensação ela vai acabar. Só que ainda há uma outra dispensação de 1000 anos pela frente, antes do juízo final. Vai vir mais uma geração de 1000 anos. E lá fala em Isaías que filhos durarão 100 anos, vai ter morte, vai ter julgamento nesse tempo. Só depois desse tempo é que vai ter Nova Jerusalém. Então, eu espero que todos nós que estejamos aqui nos encontremos lá. Porque fala na palavra de Deus que Rico e Lázaro do que se conhece. Então nós podemos ter todos os amigos lá. E nós podemos nos encontrarmos lá. Nessa linha de tempo eterna que não tem fim. Só que para chegar lá você vai ter que fazer um caminho de honra. Honra a palavra, honra a Deus. Porque a vida eterna existe. E o prazo é finito. Para tudo e para todos. Então, essa é a palavra sobre honra que eu quero deixar para vocês hoje. E a gente vai para as próximas etapas. Certinho? Pausa. Aplausos para o Senhor Jesus.